Olá, seguidores. Vamos para mais um vídeo de um RPR11. E o foco desse vídeo aqui vai ser para aqueles investidores que estão perdendo as esperanças com o Urcão. Aqui também, né, depois de uma queda de quanto? Desse saiu um relatório gerencial de uma queda de 6%. Então, após essa queda aqui e com os fatos novos do relatório gerencial, e vários investidores perdendo aqui as esperanças com o fundo. Então, eu vou apresentar aqui alguns fatos do porquê que ainda não mudei aqui a minha percepção sobre o fundo. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E aqui na capa vocês estão vendo uma imagem que compartilharam comigo aí, parece que está rolando aí nos grupos. E não ligo não, tá? Aqui eu sei que eu não tô fazendo passagem de pano, porque essa pano é se eu tivesse falando as coisas sem argumentação, né? Defendendo por defender. Mas aqui eu tô mostrando, né? Mostrando imagens, investigações sobre o que eu acho aqui, na minha opinião, sobre a situação do fundo. Mas então, relembrando aqui sobre qual que é a tese de um RPR11. A tese do fundo ele está pagando uma mixaria agora no presente para concluir as obras que eles entraram lá anos atrás, né? E quando as obras terminarem, o rendimento tem margem para subir. E aqui criei um PowerPoint bem mequetrefe aqui para mostrar qual que é essa tese de um RPR11. Basicamente, a situação atual, o que nós temos aqui é um rendimento baixo, ainda muita obra para ser concluída, né? Muitos empreendimentos que ainda necessitam de aposta para obras, e aqui um payout baixo. Esse aqui é um ponto crucial aqui para entender o RPR11. Fundo imobiliário são ativos aonde basicamente todo o lucro ele é destinado para distribuição, né? No entanto, que no RPR11 ele funciona quase como uma ação, já que ele não distribui todo o lucro que o fundo tem obtido. Ele, boa parte ele reinveste para para a questão das obras. E o fundo ele consegue isso aqui, ele dribla a regra de distribuição de 95% de duas formas. Primeiro, devido à presença de SPS dentro aqui da carteira de ativos do RPR11, e outra forma que ele dribla isso é fazendo assembleia nos CRIs para aprovar de forma que, em vez dos juros serem direcionados para distribuição, sejam reinvestidos nas obras. Então, é dessa forma que o IPR11 consegue ter um payout abaixo dos 95%. E que outra característica da situação atual é a acumulação de juros aqui durante esse período. Agora, sobre qual que é a tese futura aqui do ativo. Então, para 2027, 2028, aqui pensando no longo prazo, aqui a expectativa é que as obras elas diminuam, né? Sobre apenas algumas obras. Ainda 2027, 2028 ainda vai ter obra aqui no RPR11, tá? No entanto, a expectativa é que diminua consideravelmente. E com a redução das obras, o payout ele tende a melhorar, menos lucro vai ser retido para obras e mais liberação para distribuição. Com isso, aqui o rendimento ele tende a pelo menos atingir um patamar razoável. Aqui falando para quem está comprando nos preços atuais, que é nas faixas de 30 e poucos. Para o investidor lá de trás, comprando R$ 100, esse aqui, em nenhum momento eu falei que não tomou prejuízo. Realmente, esse cara que acreditou no fundo lá nos R$ 100, ele tomou prejuízo sim, tá? É até difícil recuperar aquele valor. E lembrando também que nos próximos anos, a expectativa também é que aconteça a liberação desses juros que foram acumulados aqui no ano de 2025 e 2026. E aqui coloquei duas imagens para representar bem o que eu acho sobre esses percalços que estão acontecendo aqui com a RPR11. Muita gente acredita que queria que fosse assim, né? Uma linha reta, tudo bonitinho aqui para sair da situação atual, para lá em 2027, 2028. No entanto, o que nós temos é algo assim, né? O momento vai, teve aqui os momentos positivos, como por exemplo, aquela situação que eu mostrei da possibilidade de recuperação do FDIC Residence esse processo de troca de marca, da ação de pagamento por a dívida, trocar por cotas no resort que está mais avançado. Também vai ter aqui os momentos piores, né? Igual a gente está vendo aqui, teve mais problema, teve negociação que não foi para frente, acabou tendo que executar garantias,
essa questão do aportes aqui também, aportes não esperados. Então, essa que é a situação que a gente tem no RPR11. É que a situação atual, com certeza é ruim. Aqui eu ainda continuo vendo aqui no futuro uma possibilidade de uma altos rendimentos e alta rentabilidade. Então, o que muda aqui para mim é esse meio do caminho. E que aqui, com certeza, não vou negar para vocês que acontecendo coisas aqui que não estavam dentro do esperado, né? Não vou passar pano aqui, tá? Realmente essa coisa aqui do CR Faz Sense não estava nos planos. O CR Casa Holding não estava no plano, esses problemas. Então, tiveram sim alguns problemas. Mas o que importa mais para mim é aqui no futuro, tá? É saber se isso daqui vai se concretizar ou não. E os eventos que aconteceram aqui atualmente não alteraram, pelo menos por enquanto, essa perspectiva de futuro, tá? Aí aqui alguém pode ir ver questionar, mas e o CR faz sense? Vai precisar mais de aportes? O relatório fala aqui de queda do rendimento, de mais retenção. E novamente, assim como eu mostrei no vídeo anterior, olha, se você. Deixa eu pegar aqui a pasta do Faz Sense. Se você considera esse empreendimento como problemático, acho que você está errado, tá? Para mim, isso daqui não é problema, tá? CR Faz Sense, não vejo ele como problema. Vai lá, vai ter que comprar aqui as mobílias, vai ter que prestar mais dinheiro para os caras. Mas o empreendimento não parece ser algo falido, não parece algo que não seja recuperável. Para mim, o que é problema mesmo é que é o CRD Paula. Isso daqui sim, agora aqui sim a gente está falando de problema. Isso daqui é BO, aqui é prédio que ainda falta bastante obra, tá ainda. Esse que é o acabamento está concluído ainda. Isso aqui é problema. O, aquele prédio lá em Fortaleza com certeza é problema. Apesar de que a expectativa é que o fundo tenha se livrado aqui desse empreendimento, né? E aqui eu chamo vocês a fazer a seguinte reflexão. Se a gente for aqui no relatório de RPR11 e procurar a exposição CR Faz Sense, vamos ver aqui, pegar qual que é essa exposição CR Faz Sense. Aqui tá. Deixa eu ver aqui quanto que seu CR Faz Sense. Essa tabela deles não ajuda muito também, né? CR Faz Sense vai ser 2,9. Aqui vai dar cerca de 5% do PL de um RPR11. Enquanto isso, nós já tivemos aqui uma queda de 6%. Então, aqui apenas as quedas depois do relatório gerencial já praticamente especificam como se esse prédio todo aqui tivesse sido abaixo, se tivesse virado pó. Mas, enfim, né? Apesar de que boa parte dessa queda que nós temos observado aqui nos últimos dias é mais o mercado se antecipando para uma possível queda no rendimento. Então, o mercado aqui ele já pensa o seguinte: se a cotação vai cair por uma queda no rendimento, então eu já vou vender aqui antes que caia ainda mais. Mas, enfim, aqui o que eu tenho visto muita gente falando é como se realmente o fundo tivesse acabado, tá? Como se a possibilidade de recuperação não existisse mais, como se esse cenário aqui no futuro pudesse já ser descartado. Mas, pessoal, enquanto eles falam isso, as obras estão rolando, tá? Tá aqui, normalmente aqui está acontecendo aqui o andamento das obras. Continua aqui acompanhando. Aqui em Mariana Maria, para ser bem sincero, já não tem tanta atualização assim. Continuo o meu contato lá na cidade, continua me enviando aqui algumas imagens sobre como é que estão as obras lá, mas como a parte externa ela já está praticamente toda concluída, né? Aqui já passou pela parte de pintura, que está bem avançada a parte de esquadrias, já nem tem tanto aqui o que mostrar nas próximas imagens, né? Então aqui já não vê mais tanta diferença. Agora aqui a atuação está sendo mais no acabamento interno, mas também deve estar prosseguindo, até porque você vai no relatório de HSAF 11, que é o credor dessa operação,
Por lá, eles seguem passando informações sobre andamento de obras. Inclusive, que vocês procurarem por salto. Aqui eles falam que a previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2026. Que falam de avanço físico de aproximadamente 80%. Então, aqui é um caso também, está caminhando, né? Aqui outros empreendimentos também estão caminhando. Tem Terras Altas, que também tivemos aqui algumas obras aqui de andamento, consegui obter também. Mas aqui por ser um loteamento, é mais difícil você ter aqui uma imagem que mostra o andamento aqui do empreendimento. Mas dá para ver que tem acontecido coisa, tá? Que as obras elas estão acontecendo sim. E agora aqui vou para uma outra parte do vídeo que eu vou mostrar por que eu acredito que compensa aceitar um dividend yield mais baixo em ORPR11 agora no curto prazo. Então, vou aqui pegar uma planilha aqui com uma conta boba que eu fiz aqui para mostrar isso para vocês. Então, aqui eu fiz uma comparação entre o investimento em URPR11 versus o investimento em Mana 11, que é um fundo que eu gosto bastante. E aqui eu já peguei considerando aqui um yield agora aqui em abril de 2026 já com pagamento de 30 centavos, tá? Aqui foi 30 centavos que dividido por 32,50. Essa conta que eu fiz foi na noite de quinta-feira, antes de cair ainda mais. Mas então, ao fazer essa comparação entre os dois, já considerando aqui o rendimento de 30 centavos, tá? A pessoa ela vai estar recebendo um yield de 0,24% inferior ao que poderia estar aqui ao comprar um fundo de alto nível. E aqui eu fiz uma comparação, considerando aqui essa distribuição de 30 centavos o ano inteiro aqui, 2026, o RPR11. Nesse caso, o investidor tem recebido menos 2,16% ao fazer essa opção. Aqui em 2027, coloquei mais 3 meses de distribuição de 30 centavos. Então, note que um ano inteiro para 30 centavos, o que não é o cenário que eu acredito que vai acontecer. Daí, aqui a partir de abril de 2027, já coloquei que a gente pode ter um crescimento do rendimento para 40 centavos. E aqui já começa a ficar mais positivo o investimento em UFPR11, né? Vai ser 1,25% versus 1,17% que a Mana 11 iria gerar aqui nessa aquisição feita agora em abril de 2026. Aqui depois eu coloquei um aumento para 60 centavos a partir de julho de 2027. Eu imagino que já tem muita coisa, já tenha ficado pronto, tá? Aqui a diferença é aumentar ainda mais. E aqui então, ao final de 2027, a gente teria uma soma positiva para o RPR11. Já para aqui em 2028, aqui já coloquei uma expectativa de uns 80 centavos de rendimento. E aqui realmente a diferença ela é gigantesca, né? Ter aqui uma 15,80% a mais do que investimento em Mana 11. Aqui eu tenho certeza que muita gente vai falar que eu estou delirando aqui nessa expectativa de que o fundo pode vir a pagar 80 centavos aqui no futuro. Mas, olha, tem sim, tá? Que muitos projetos do fundo têm alguma recuperação e tem muito lucro que ficou retido aqui nesses últimos meses e que tendem a ser distribuído com mais força após o término das obras. Então aqui estou mostrando para vocês por que eu prefiro colocar o dinheiro aqui no RPR11, aqui mesmo com risco, recebendo menos com risco mais elevado, do que comprar um ativo de alta qualidade me remunerando mais. Lembrando que o RPR11 é um fundo taxa preta, tá? É um fundo que realmente vai te fazer passar muita raiva no curto prazo e prepare-se para um ano de 2026 que ainda vai ser muito difícil, tá? Vai ser muita obra, pouco rendimento e é que muita gente deve estar falando assim:
Vou deixar para comprar aqui no final de 2026 então, que aí eu não pego essa fase toda ruim deles. É que eu acho esse negócio de ficar fazendo time, tentando adivinhar um ponto melhor para fazer aquisição, não gosto muito desse tipo de coisa não, tá? Mas, enfim, com certeza as informações que a gente teve aqui no último relatório não foram muito boas, mas aqui vou trazer um pouco de boas notícias para vocês também, eu sei que muita gente ficou meio desanimada aqui depois desse último relatório. É, então, aqui a boa notícia que eu vou trazer para vocês é que começaram as visitas guiadas lá no empreendimento Ilha do Sol, que é do FIDIC Residence. E aqui teve um vídeo que eles soltaram aqui, um vídeo no YouTube, posso até deixar o link aqui nos comentários, onde eles mostram aqui as visitas dos compradores aos imóveis. E os relatos que eu tenho visto naquele grupo de compradores em que eu participo, realmente deu para notar bastante uma melhora no ânimo dos compradores após essa troca de bandeira. E até me questionaram em alguns lugares se esses vídeos aqui de vista guiada não valem nada, de que isso aqui não importa, não serve nada para integrar as obras, mas essas pessoas estão enganadas, tá? É importante sim, porque vídeos como esse deixam os compradores mais animados, reduz os distratos e sobra mais dinheiro para fazer as obras. Aqui lembrando a vocês que o FIDIC Residence é um caso de recuperação de capital e que provavelmente é papo para 2028, tá? Nem 2027 acredito que seja possível recuperar alguma coisa aqui do ativo. Mas enfim, aqui é o caso mais grave do fundo e pelo menos há algum tipo de movimentação para a recuperação do capital. Mas, enfim, concluindo, sigo aqui acreditando na tese do RPR11. Acredito sim que para 2027, 2028, o cotista que está sofrendo bastante que nesse momento vai ter algumas alegrias. Mas reforço, 2026 ainda vai ser um ano muito ruim, tá? Ok, então é isso. Peça o like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.